Bom, boa noite a todos. Meu nome é Vanderlei Carvalho, eu sou membro aqui da CIPEC, sou professor universitário e tenho formação na área de biológicas, com um doutoradozinho aí na área da educação. A minha temática hoje é auto-organização, voltado ao cumprimento da programação existencial. E antes de mais nada eu gostaria de saber se tem alguém que está aqui pela primeira vez, que não conhece Conscienciologia. Não temos? Ah, bom, só para direcionar um pouco a minha fala aqui, porque nela eu incluí a possibilidade de que alguém não soubesse, não conhecesse Conscienciologia. E, por exemplo, programação existencial, no âmbito da Conscienciologia, ela recebe uma denominação especial que é ProExis, né? Resultado da fusão de programação existencial. Então, para aqueles que chegam pela primeira vez, isso pode soar estranho, foi por isso que eu não coloquei esse termo, tá bom? Bem, antes de mais nada eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: isso é uma palestra, mas ela não precisa ser um monólogo, né? Então, na medida do possível, do que o tempo permitir, seria interessante que vocês fossem colocando as suas perguntas. Podem fazer isso por inscrição, na medida que eu tenho alguma experiência com público assim, porque dou aula, então basta levantar a mão, eu vou registrando aqui que as pessoas estão desejando fazer alguma pergunta e eu passo a palavra assim que possível, ok? Bom, gente, então o que nós vamos falar hoje? Eu vou apresentar em linhas gerais qual é o caminho que nós vamos seguir para vocês entenderem qual a lógica, vamos dizer, qual é o encadeamento lógico das ideias aí. Primeiro eu vou apresentar para vocês muito rapidamente alguma coisa do paradigma consciencial e a sua relação com evolução e com programação existencial, para podermos ter as relações muito claras e entender, afinal de contas, por que a auto-organização se presta ao cumprimento da programação existencial. Vou falar um pouquinho da vida intrafísica, já que é ela que nós estamos experimentando agora, neste momento aqui. Estamos participando de uma vida intrafísica. Eu vou falar de aspectos intraconscienciais e interconscienciais. A partir daí, organizadas as coisas nesse âmbito, o que eu vou fazer então vai ser começar a tratar especificamente da auto-organização. Então, como é que a auto-organização pode ser facilitadora do cumprimento da programação existencial ou ProExis, já que nós já apresentamos ProExis como sendo a mesma coisa que programação existencial. Vou falar então, dentro de auto-organização ou de organização, da ideia de organização, eu vou falar de duas questões que são fundamentais, né? Uma é a priorização, que está muito relacionada ao ato de organizar, e a outra a administração do tempo, que também está muito relacionada ao ato de organizar ou de se auto-organizar. Perfeito? Tudo bem? Então esse vai ser o nosso caminho. Eu deveria usar muito pouco esse quadro e pretendo mais conversar com vocês mesmo. Eu tenho aqui um roteirinho que eu vou seguir, a exemplo do que a gente vê aí nas projeções aí de slides, tá? De PowerPoint. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer, primeira não, as primeiras eu já disse, né? Mas em relação mais antes de adentrar o tema propriamente dito, dizer a vocês que nós estamos aqui, então, numa palestra no âmbito da Conscienciologia, e a Conscienciologia tem um princípio, é o princípio da descrença, que diz o seguinte: não acredite em nada, nem mesmo naquilo que lhe for dito aqui por mim. Tem as suas próprias experiências, vivencie, experiencie. Então, é essa a ideia. Nós aqui lançamos as ideias, apresentamos essas ideias de uma maneira organizada, articulada, e a partir daí, experimente você mesmo, tenha as suas próprias experiências. Tá bom? Bom, falando ainda de paradigma consciencial, é importante entendermos alguns princípios, já para entrarmos então na ideia que subjaz aqui a questão da auto-organização, ou seja,
eu tenho uma programação existencial e como é que, me organizando, eu dou conta dela. Então, vamos ver o que é que nos diz o paradigma consciencial, pelo menos um recorte dele, mais voltado à nossa temática aqui. A primeira coisa é o quê? A nossa holossomaticidade. Ou seja, nós temos um corpo, né, que na verdade é constituído por segmentos. Esse corpo é o holossoma, cujos segmentos são o soma, que é o corpo físico, o energossoma, o psicossoma e o mentalsoma. Então esses são os segmentos do nosso holossoma. Novidade para alguém isso? Tudo bem? Já ouviram palestras que falam sobre isso, né? Bom, a outra coisa é a multidimensionalidade, ou seja, nós, apesar de neste momento estarmos aqui numa dimensão física, nós temos relações, né, interagimos com outras dimensões. Por isso, um dos princípios da Conscienciologia é a multidimensionalidade. Nós atuamos em várias dimensões. A outra coisa que é importante nós destacarmos é a pluriexistencialidade, ou seja, o fato de que hoje estamos aqui nessa dimensão física, num futuro que não sabemos, estaremos na dimensão extrafísica, que para os nossos padrões de tempo aqui, cronológicos daqui, pode durar muito, pouco, não importa, e após esse período lá, ressomaremos e voltaremos para a nova vida intrafísica. E essas existências vão se alternando ao longo de muito tempo, e aí é aí que começa a entrar o quê? A ideia de evolução. Então, o que é que nós estamos fazendo quando nos alternamos entre uma vida intrafísica e uma vida extrafísica? Estamos fazendo justamente, realizando um processo de evolução. E dentro desse processo de evolução espera-se que nós nos aprimoremos como consciências. Perfeito? Bom, tudo bem. Então, dentro dessa ideia de evolutividade, ou seja, de que todos nós somos consciências em evolução, entra justamente a programação existencial. Programação existencial é um tema não só para uma palestra, para uma outra palestra, mas é um tema para um curso, um bom curso. Nós não vamos poder nos ater muito aqui à programação existencial propriamente dita, mas o que é importante saber dela é, nós não estamos aqui por conta dessa evolução que nós supostamente devemos trilhar. Por conta dessa evolução, nós não estamos aqui a passeio. Tanto que uma das sinonímias de programação existencial é, por exemplo, missão terrestre, tá? Ou planificação intrafísica ou alguma coisa assim. Quer dizer, essa ideia de planificação como um plano, como algo que você estabelece, é importante vocês terem em mente também, porque é algo que eu vou mencionar. Um dos fios condutores aqui da minha fala é justamente o quê? O fato de que você precisa planejar, né? Não dá para se auto-organizar se você justamente não estabelece planos, né? Então essa ideia de estabelecer um plano, um projeto de vida intrafísica, ela é justamente a ideia por trás de uma programação existencial. Ok? Tudo bem até aí? Ficou claro? Alguma dúvida? Nenhuma? Tá bom. Então vamos lá. Então, isto posto, nós vamos começar a discutir, então, bom, se não estou a passeio aqui, né, vamos ver o que é que eu estou fazendo aqui. Então, é o que eu estou chamando aqui dos âmbitos da nossa vida intrafísica, e eu vou tratar esses âmbitos da nossa vida intrafísica a partir de dois aspectos, dois grandes aspectos. Os intraconscienciais, intra quer dizer aquilo que diz respeito à consciência, a ela própria, ela mesma, tá? E depois em seguida eu vou discutir esses âmbitos sob o aspecto da interconsciencialidade, ou seja, as relações da consciência
com outras consciências. Tudo bem? Então vamos lá. Estamos aqui, intrafisicamente. Quais são os âmbitos da nossa vida? Lógico que isso eu não estou esgotando, tá? Eu peguei os principais, porque são aqueles que fazem parte da vida da maioria de todos nós. Evidentemente há nuances aí, há variações, há aspectos que também não estão sendo citados e que fazem parte, tá bom? Então eu elenquei aqui, eu listei aqui alguns. Então um que eu chamei de familiar amplo, né? Para pegar aquela família típica, né? O pai, a mãe, o filhinho ou os filhinhos, né? Aí mais o sogro, sogra, pai e mãe desse casal, e vai por aí afora, os tios, os primos, aquele familiar mais amplo, aquele contexto familiar mais amplo ao qual nós pertencemos. Isso é um dos âmbitos da nossa vida intrafísica. Aí o outro que eu chamei aqui do familiar nuclear, e que eu estou diferenciando do conjugal, porque eu entendi que o conjugal pode dizer respeito exclusivamente a um casal, e eu posso ter um nuclear, que é algo, como eu mencionei há pouco, algo que se relaciona mais àquele padrão que a gente tem na sociedade, o casal e mais 1 ou 2 filhos ou 3 filhos, se for assim, tá? Se for o caso. O profissional, aqui, não tem como escapar dele. O educacional, pelo qual a gente pode passar uma fase da vida, ou a vida toda. O desejável é que nós passemos pelo educacional a vida toda. Isso nos permite crescer bastante. O lazer, a saúde, o financeiro, os cuidados pessoais gerais, comer, dormir, né? Praticar algum esporte, etc, etc. Cuidados gerais, né? Repouso do sono é bastante importante. E, como estamos no âmbito da Conscienciologia, não podemos esquecer que uma das coisas bastante favoráveis à nossa vida intrafísica aqui em relação ao cumprimento de programação existencial é voluntariar. Então eu incluí aqui também nos nossos aspectos intraconscienciais da nossa vida intrafísica, eu incluí esse âmbito, o do voluntariado. Ok? Acho que a maioria de vocês, se não todos, deve saber que instituições conscienciocêntricas como a CIPEC funcionam graças ao trabalho de pessoas como eu e boa parte dos presentes aqui, que trabalham e desempenham algumas funções no núcleo, no âmbito dessa instituição. Tudo bem? Então, só para retomar onde é que nós estamos, eu falei com vocês aqui de aspectos da vida intrafísica ligados à intraconsciencialidade, ou seja, ao indivíduo, quer dizer, quais são os âmbitos nos quais ele atua. Vamos ver agora os âmbitos da vida intrafísica, mas sob o aspecto da interconsciencialidade, ou seja, na relação de uma consciência que está aqui, na intrafisicalidade, com as demais consciências. Quais são os âmbitos? Bom, alguma coisa que quase que se repete. Por quê? Na medida em que você está fazendo parte, por exemplo, de um ambiente familiar, você estabelece relações lá, né? Então a primeira das relações que eu coloquei aqui, interconscienciais, são as relações familiares. Entenda-se aí a conjugal, a nuclear ampla, né? A nuclear e a ampla, todas aquelas que eu já mencionei. Você atua profissionalmente? Bom, então, um outro aspecto é o quê? São as relações no ambiente de trabalho, as relações profissionais, sejam elas quais forem. Você estuda, não importa o quê, suas relações no ambiente educacional. Todas as outras relações sociais que você venha a estabelecer, é sócio de um clube? Certamente haverá relações ali. Tem grupo de amigos que pratica algum esporte junto, que divide o lazer, relações serão estabelecidas ali. E uma coisa que não podemos esquecer nunca, se estamos aqui falando de Conscienciologia e de evolução, que são o quê? As relações com a dimensão extrafísica. Tudo bem? Está claro então onde é que nós estamos?
Para falarmos de cumprimento de programação existencial, nós temos que ver onde é que nós nos situamos. Então, estou retomando um pouquinho. Então, nós temos aqui, intrafisicamente, nós temos papéis, né, que se dividem em dois grandes grupos. O da intrafisicalidade, aquilo que eu, como consciência, opto por fazer, ou tenho que fazer, porque faz parte das demandas do ambiente que eu vivo. E, além disso, eu tenho relações o quê? Interconscienciais. Eu estabeleço relações com outras consciências, tanto no plano físico quanto no plano extrafísico. Claro isso? Porque tudo que nós vamos discutir daqui para frente parte desse conjunto de informações aí, dessa realidade. Tá bom? Podem perguntar, tá? Bom, então vamos lá. Tinha gente curiosa aqui com as minhas mexericas. Então, na verdade, eu trouxe as mexericas para tentar destacar, para tentar materializar um pouco uma ideia. Então, eu falei desses âmbitos todos da vida intrafísica. Os que fazem parte da intraconsciencialidade e da interconsciencialidade. Bom, qual é a ideia aí? A ideia é que, a exemplo dos gomos de uma mexerica, evidentemente não há uma correspondência numérica, né, entre todos aqueles setores, aqueles âmbitos, aqueles aspectos que eu mencionei, é apenas uma forma de ilustrar. Isso aí tudo se subdivide e há muitos outros que eu não mencionei. Mas a exemplo do que acontece aqui, o que se espera é que todos esses âmbitos da nossa vida intrafísica estejam em equilíbrio. Essa é a ideia. O que acontece, né, se, por exemplo, eu valorizo demais um ou mais âmbitos? Dá uma olhada o que é que está acontecendo com a minha mexerica. Nós estamos com um gomo aqui, que seria um desses âmbitos aqui, extremamente hipertrofiado, numa mexeriquinha aqui, não está, né? Parece que tem algo estranho, né? Então, transponham aquela ideia dos âmbitos da vida e pensem, bom, tem algum âmbito daquele que você hipervaloriza a ponto de deixar os demais mais apagados? Isso é para cada um investigar. Então, o que vai acontecer? Você tem uma hipertrofia. E, às vezes, o que acontece? Pode acontecer o contrário. Imagine numa mexerica, né, que tenha gomos desse tamanho, você, de repente, ter um gomo pequenininho assim. Esse aqui está hipotrofiado. O que está acontecendo aqui? Você está valorizando pouco esse âmbito da sua atuação intrafísica. Então, para o caso da hipertrofia, acho que precisamos fazer um regiminho com esse gomo para ele chegar ao tamanho normal, né? E no caso de uma hipotrofia, acho que o ideal é investirmos um pouco mais nesse gominho aqui para que ele adquira essa configuração. Tá claro? Essa ideia é muito importante para aquilo que nós vamos discutir também daqui para frente. Tudo bem? Posso seguir? Bom, então vamos lá. Agora começamos a entrar na nossa auto-organização. Então, para gerar esse equilíbrio aí, não é uma tarefa fácil, mas uma condição necessária para isso, não é certamente a única, mas é uma das condições necessárias, é que a gente se organize. Se eu quero buscar um equilíbrio na minha vida, eu preciso me organizar. Tá claro? Tudo bem? Então vamos lá. Vou falar do óbvio, né? Mas eu costumo dizer muito isso, eu não sou autor dessa ideia, né? Outras pessoas já disseram muitas vezes anteriormente, mas assim, é o óbvio que a gente não enxerga. É mais fácil muitas vezes enxergar algo lá, que está lá não sei aonde, do que aquilo que está exatamente diante de nós. Nós temos esse poder muitas vezes de olhar por cima, né, atravessar com o olhar aquilo que está aqui na frente e enxergar algo que está lá não sei aonde e esquecer que é aqui mesmo que eu vou resolver, né? Então, na verdade, em linhas gerais, o que é auto-organizar-se? E, em primeiro lugar, é definir quais são as nossas opções, as nossas necessidades, as nossas prioridades. Ou seja,
dado um rol de opções, tá certo? Tudo bem? De opções que eu tenho aí, a vida hoje em dia é cheia de opções, né? Se você ligar um daqueles canais, então, que oferecem produtos para você comprar, você só ali você vai visualizar muita opção, você vai ter muita opção, só ali, né? Então, nós vivemos num mundo cheio de opções. Então, a grande questão é, dado esse rol de opções, eu tenho que fazer escolhas ali, eu tenho que tirar, né, ou ordenar, nós vamos ver isso, ou ordenar em relação às minhas necessidades, aquilo que eu entendo que é importante para mim. Tá? Essa é a primeira coisa. Tá? Então, trata-se de escolher. Tá? É uma questão qualitativa. Dado esse volume aqui de coisas, com quais eu vou ficar? Ok? E em que ordem de importância eu coloco essas coisas na minha vida? Ficou claro isso? Então, estamos falando de organização. Primeira coisa, então, é escolher dentre um conjunto de opções, de um universo de opções. E a segunda coisa é distribuir isso, pelo que eu optei, ao longo do tempo. Tudo bem? Tá bom, então é disso que nós vamos falar, tá? Bom, então, eu vou começar falando das escolhas. Tá? E o tempo é o nosso último tópico. Então, eu falei que eram duas coisas, não é isso? Dois grandes conjuntos de ações. Primeiro, fazer as escolhas. E depois de feitas as escolhas, distribuir isso no tempo. Tá? Então, nós vamos falar apenas das escolhas agora, vamos isolar por enquanto a variável tempo. Tá bom? Então, o que acontece? Nós vamos voltar para os nossos aspectos intraconscienciais. Tá? Porque é de vida intrafísica que nós estamos falando, é de programação existencial que nós estamos falando, então nós vivemos onde? Vivemos exatamente isso. Tá certo? Então, é disso que nós vamos falar. Só que antes, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa. A auto-organização remete a uma coisa chamada planejamento. Tá? Planejamento. Eu chamei a atenção de vocês nisso no início, quando eu apresentei programação existencial, eu falei, olha, isso é uma planificação da vida e tal, então guardem isso, por quê? Porque nós estamos falando de planejamento, né? E o que isso tem a ver? Vamos fazer um parênteses rápido para vocês entenderem. Vamos materializar de novo a coisa aí, vamos pensar em algo que é bastante corriqueiro na vida de muita gente. Você tem um terreno. Tá? Um terreno que pode ter uma topografia um tanto quanto acidentada, ele pode ser em aclive, pode ser em declive, ela pode variar bastante, pode ter alguns topos, alguns vales, não importa. O terreno está lá. E um dia você fala assim, bom, eu vou construir nesse terreno. Bom, quando você falou, eu vou construir nesse terreno, você está começando a fazer as opções. Tá? E junto com eu vou construir nesse terreno, vai começar, bom, eu vou construir o quê? Para quê? Né? É uma casa, é uma cabana para passar as férias, alguns dias de lazer, é uma instituição conscienciocêntrica, é um campus de uma instituição conscienciocêntrica, é uma pequena escola, é um prédio comercial, e com que finalidade? Eu vou montar o meu negócio lá, eu vou alugar isso, percebem? São opções que você vai ter que fazer e a partir disso, a partir desse perfil, você vai fazer um projeto. E o que é um projeto? É um plano. Então, se o terreno tem alguns aclives, declives e irregularidades na topografia, você provavelmente vai ter que corrigir isso. Ou, a partir do trabalho, eu não sou da área, mas chamar um profissional da área adequado que vai dizer para você, olha, nós vamos mexer o mínimo possível nesse terreno, tá bom? Nós vamos aproveitar todas essas irregularidades e vamos acomodar a construção nessas irregularidades. Vamos trabalhar com níveis, como eles chamam aí, e a gente vai distribuir, vai ficar bem bacana. Então, isso é um plano, e o plano vai aonde? Vai no papel.
A gente conhece pelo nome isso, o nome de planta. Planta baixa, se eu não me engano. Então ele faz uma planta, aquele é o plano. Então quando eu olho para aquele pedaço de papel, o que eu tenho é o plano do que eu pretendo executar lá naquele terreno. Se eu olho para o terreno continua lá do mesmo jeito, só que o papel me mostra como aquilo poderá ficar. Tá certo? Então isso, claro, nós vamos agora discutir então o quê? O nosso mapeamento de realidade. Tá? Ninguém pode, até onde eu sei, fazer um plano sobre o que quer que seja, se você não souber como está agora. Plano em área nenhuma. Tá? Eu estou expandindo até, é algo em que eu tenho alguma experiência, porque tanto no mestrado quanto no doutorado, eu optei por metodologias que justamente mexiam com a realidade, mapeavam a realidade e depois construíam junto com o público interessado estratégias de mudança. Então, você não muda nada de uma maneira organizada se você primeiro não conhecer o que você tem. Tá? Então, voltando para a história da nossa construção, para manter a analogia, se você não souber como é o seu terreno, aonde ele fica, qual é a topografia que ele tem, e uma série de dados aí, se você pode construir nele ou não, que tipo de construção você pode ter, porque existem leis para isso. Se você não tiver um mapeamento de tudo isso, você não vai conseguir avançar com o seu projeto. Fica claro isso para vocês? Imagina, eu gostaria de construir um terreno. Como é o terreno? Eu não sei. Vai ficar difícil. Então vamos lá. Vamos mapear a realidade? Vamos começar mapeando a realidade pelos nossos aspectos intraconscienciais. Então eu vou retomar tudo aquilo de novo. Então, como é que está o ambiente familiar? Não importa aí o nuclear, o mais amplo, o conjugal. Como é que está o familiar? Como está o educacional? Mapeia, você tem que mapear. Como é que está o financeiro? Devendo muito. Né? Profissional, como é que está o profissional? Está realizado, está bom, está se sentindo muito explorado, o ambiente não é bom, como é que é? Né? Lazer, tem lazer? Está fazendo, uma vez cada 6 meses, pinta um lazerzinho, né? Como é que é? Saúde está bem? Saúde física é fundamental. Cuidados pessoais, está se cuidando? Está se alimentando? Toma banho? Né? Higiene pessoal, está cuidando? Voluntariado, está fazendo? Tem algum em vista? Gente, isso aqui não é lista para você dizer, mas então se eu não estou fazendo, não é essa a ideia, tá? Tem que cumprir tudo isso. Faça um mapeamento, porque uma coisa que a gente vai ver aqui que é clara é que não adianta você tentar colocar mais aonde não cabe. Né? Então não vai adiantar, se neste momento você trabalha 12 horas por dia e mal tem tempo de dormir, de cuidar de você ainda trazer mais algumas coisas para a sua vida. Não é esse o ponto. O ponto é você mapear, para começar a ter uma visão de conjunto e ver se há algum gomo da mexerica que está hipertrofiado, hipotrofiado ou de repente até faltando. Se a sua mexerica não está banguela. Tá certo? É só isso. E aí ver como é que você pode acomodar as coisas. Disponibilidade. Né? Estamos falando um pouquinho de tempo aqui, que é algo que a gente vai retomar depois, porque por enquanto estamos falando de mapeamento. Quais são seus interesses e prioridades? Já pensou neles? Você já parou para pensar se você não está mecanicamente repetindo dia a dia a mesma coisa sem parar para pensar se isso vai ao encontro ou não dos seus interesses, das suas prioridades, daquilo que você verdadeiramente valoriza? Qual é o seu nível de empenho? Né? Aí avalia de maneira ampla também. Às vezes a pessoa é muito empenhada, por exemplo, no trabalho, né? Mas não consegue ser empenhada em outros âmbitos da vida. Né? Trafores. Como não tem ninguém novo aqui da Conscienciologia, talvez não careça de explicitação, mas a gente está gravando, isso talvez vá para o YouTube. Então os trafores são os seus traços força, são aqueles que a gente chama de atributos, os nossos atributos. Quais são? Você os conhece? Você conhece os seus atributos? Você conhece aquilo em que
você é bom, aquilo em que você é boa. Você sabe. Por que isso é importante? Porque essa é uma das alavancas para você atuar. Você parte justamente daquilo em que você é bom, e usa aquilo a favor de superação dos trafares, que são os traços fardos, são aquilo que entre aspas nós chamamos de defeitos, né? E tem os trafais, que são os traços faltantes, traços que você não tem e que seria interessante que tivesse. Mas tente mapear isso. Isso é um exercício longo, constante, mas é bom começar. Precisa começar algum dia. Uma coisa muito importante para a qual não se dá muita atenção hoje em dia, nem fora da conscienciologia, é o cronotipo. O que é o cronotipo? Aquilo que a gente costuma chamar o relógio biológico das pessoas. Cada um de nós funciona de uma maneira diferente nos determinados períodos do dia. Então, o cronotipo das pessoas é o que as classifica em matutinos, vespertinos ou os bimodais, também chamados de indiferentes. O que é? O matutino é aquele mais disposto, né, e mais ativo, mais produtivo no período da manhã. Os vespertinos são mais à tarde e à noite. Os indiferentes ou bimodais são aqueles que operam em qualquer hora do dia, sem nenhum tipo de influência. Dentro dessa questão do cronotipo, existe mais uma muito importante, que é a questão do pequeno dormidor e do grande dormidor. Os pequenos dormidores se satisfazem, repousam com 6 horas de sono diárias, às vezes menos. E existem pessoas que com menos de 8 horas não funcionam. É importante se conhecer? Porque isso já faz parte de uma auto-organização. Como é que eu vou realizar uma tarefa que exige muito de mim no período em que eu menos rendo? Tudo bem? Nível de empenho, interesses e prioridades. Interesses e prioridades. Bom, ainda aspectos intraconscienciais. Bioenergias, como é que andam? Está lidando bem com elas? Tudo bem, bioenergias aí? Como é que você trabalha as suas energias? Mobiliza, exterioriza, trabalha bem, malha um pouco bioenergias. Para percepções, lembre-se que nós falamos que nós atuamos em algo além desta dimensão. Como é que estão as suas percepções? Como é que você percebe os ambientes e as situações? Tudo bem? Estamos falando então aqui do que? Mapeamento da realidade sob o aspecto intraconsciencial. É você olhando para você em relação a essas questões. Tá? É um perfil seu. E vamos mapear agora a realidade em relação aos aspectos interconscienciais. Então, como é que são as suas relações intrafísicas? Não importa se com o companheiro ou companheira, ou se é com o vizinho, ou não importa. Tá? Como são suas relações intrafísicas? Como são suas relações extrafísicas? Como é a sua interassistencialidade? Uma coisa muito importante em programação existencial, não é a única, mas é uma coisa extremamente importante, é o quê? Em evolução, é você dispor-se a assistir e permitir-se ser assistido. Então, a grande questão é, como é que você trabalha isso? Você preocupa-se em assistir? Você está preparado, está aberto, está disponível para ser assistido quando precisa? Tudo bem? Mapeamento de realidade. Aspectos intra, vimos agora os aspectos inter. Está claro para vocês? É bastante informação para um tempo relativamente curto e às vezes começa a dar curto-circuito. Bom, então a gente falou o quê? Que precisa priorizar. Então vamos lá. Você já mapeou. Espera-se que você já tenha percebido alguns desníveis, talvez, entre um âmbito e outro.
Bom, então a grande questão é, você agora quer ajustar isso, né? Desaparecer com os desníveis. Então vamos lá, o que é que eu preciso fazer? A primeira coisa agora é priorizar. E o que é o priorizar? Né? É você justamente organizar as coisas por ordem de importância, de relevância, em relação àquilo que você espera, aos seus interesses, exatamente aquilo que a gente mencionou agora há pouco. Então existem várias maneiras de fazer isso. Eu tenho uma aqui que eu costumo usar aí quando eu dou alguns cursos lá na faculdade, que é o seguinte: é algo que serve para você usar tanto para planos mais longínquos, né, no longo prazo, quanto para o médio prazo, quanto para o dia a dia. Há vários desdobramentos disso, várias outras versões disso, e vocês nos livros especializados em gestão do tempo, ou administração do tempo, vocês encontram aí N dicas. Tem alguém aqui da área da administração da empresa? Não? Então você conhece bem, né? Essas coisas. Existem obras dedicadas só à administração do tempo. Mas então, enfim, tanto para o curto, quanto para o médio, quanto para o longo prazo, como é que você pode organizar as suas opções? Como é que você pode colocá-las de uma maneira hierárquica? Você pode criar 3 grandes grupos, né, que a gente pode batizar, por exemplo, de A, B e C. Eu coloquei aqui A, B e C, que é o que as minhas fontes lá indicam. Então, o que é o grupo A? Eu estou indo do mais relevante para o menos relevante. Tá? Então, o grupo A é o quê? As importantíssimas, cujo prejuízo por não realizá-las é muito grande. Esse é o grupo A. Então, você vai pegar ali, olha, estas são importantíssimas e se eu não realizar, o prejuízo aqui, eu considero que é terrível. Então, aqui estão elas. Tá? Esse é o teu grupo A. Grupo B são as importantes, mas o prejuízo por não realizá-las é tolerável. Não é que não vai haver prejuízo, vai haver prejuízo, mas se no limite não realizar, é tolerável esse prejuízo. Por fim, no grupo C, aquilo que é relevante se realizado, mas se não for feita, não traz grandes consequências. Veja que, se você fizer isso, você talvez note, se você fizer isso criteriosamente, você talvez note aqui que algumas coisas não entraram nem em A, nem em B, nem em C. Pronto, você já excluiu algumas coisas. Já facilitou um pouco, você tirou um pouco o entulho. Sabe quando a gente está arrumando a casa ali, você quer arrumar, mas tem tanta coisa que você não sabe nem por onde começar. Mas se você começar eliminando o entulho, fica um pouco mais fácil de organizar o que sobrou. Então é mais ou menos isso. Você faz isso, e se há itens que não entraram em nenhum dos 3 blocos, é porque eles decididamente são dispensáveis. E você já eliminou, já ficou mais fácil para você organizar. Tá? E aí o que acontece? Dentro de cada grupo você também pode fazer uma lista decrescente hierarquicamente, tá? Da mais importante para menos importante. Tudo bem? Bom, a outra coisa é a seguinte, fazendo uma conexão aí com o tempo, que é algo que a gente vai discutir depois, mas é muito importante quando a gente faz esse tipo de hierarquização. Porque, por exemplo, você traçou algo para você cumprir nos próximos 5 anos, tá? Isso para as coisas mais de longo prazo, médio e longo prazo, mas o que acontece? Muitas vezes você vai realizar alguma tarefa menos importante antes de outras mais importantes, porque as condições de tempo que ela exige, elas são menores. Bom, para realizar isso aqui eu vou precisar de tantas horas, tantos dias, tantos meses. Isso é muito importante. Só que é o seguinte, eu tenho esse aqui que é menos importante, está listado aqui, mas o tempo que eu disponho, eu consigo dar conta dela. Está claro ou não? Então eu faço essa agora, né? E já, depois eu parto para outra. Quer dizer, eu não posso perder
de maneira alguma eu não posso perder o foco aqui, eu não posso perder o acompanhamento. Um projeto tem que ser acompanhado. Lembra da construção, quando você começar a mexer no terreno para construir, aquilo lá precisa ser acompanhado. E quem já construiu sabe, vira e mexe você tem que mudar um pouco o que estava previsto, corrigir um pouco os rumos, porque de determinado jeito não está dando certo, surgiram surpresas. Nesse caso é a mesma coisa, você tem que estar preparado para corrigir rumo, tá? Provavelmente eu vou falar isso de novo. Bom, então o que acontece? Lembra que eu falei? Ninguém que queira provocar qualquer tipo de mudança, colocar qualquer projeto em ação, pode fazê-lo sem antes mapear a realidade. Agora que eu mapeei a realidade, agora eu vejo minhas metas. Minhas prioridades estão listadas. Quais são minhas metas? Para daqui 1 mês, para daqui 6 meses, para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, como é que eu imagino, como é que eu pretendo estar aqui? Né? Tudo bem? Metas. Então, trata-se nada mais, nada menos do que a gente na educação, isso é um termo muito usado, até ficou um pouco desgastado de tanto que usaram, mas é assim, é a realidade que temos, né? Tem ex-professores aqui, professores aqui que conhecem isso, da realidade que temos para a realidade que queremos. Então, a diferença entre a realidade que temos e a realidade que queremos é o nosso projeto, é a nossa trajetória. Para a saída que temos, para que queremos, nós vamos ter que caminhar, né? E caminhar com foco. Tudo bem? Então, está aqui, para traçar essas metas e para tentar atingi-las, parta das prioridades. Estabeleça metas atingíveis e passo a passo. O que acontece? Quem é da área aí sabe, estabeleça metas muito distantes da realidade, você não irá cumpri-las e isso gera um desconforto e uma sensação de vazio e de improdutividade bastante grande. Tá? Isso não é bom. Então, é melhor passo a passo. Cumpre próxima meta. Ganhou mais fôlego? Se agora você caminhou 5 passos e na próxima você acha que dá para caminhar 10 de uma vez, ótimo, você já está mais robusto, mais tarimbado, vamos embora, 10 passos agora na próxima tacada. Mas estabeleça metas atingíveis, senão gera frustração. Mantenha foco. Muito embora você talvez tenha que corrigir rumos, né? Trajetos de vez em quando, mas mantenha o foco. Porque muita coisa acontece no meio do caminho e é fácil você sair do foco. E aí se perde totalmente no meio do caminho. E aí o que eu tenho falado já, só reforçando, reexamine seu percurso periodicamente e faça os ajustes necessários. Isso é fundamental, né? As coisas não são estáticas, elas são dinâmicas. Você está fazendo, você está mudando e o mundo à tua volta está mudando. E periodicamente você talvez tenha que corrigir algumas coisas. Você precisa tomar pé do que está acontecendo. Tudo bem? Falando muito rápido. Bom, então vamos lá. Nós falamos em primeiro lugar o quê? Que nós tínhamos que fazer escolhas. Já apresentei as escolhas, já falei das escolhas e já falei então de nós estabelecemos as metas a partir do mapeamento das escolhas. Bom, então agora nós vamos falar do tempo. Tá bom? Bom, então vamos lá. A Virgínia me trouxe 2 pincéis novos, mas eu não sei onde eles estão. Tá, obrigado. Então, ó, existe um deus mitológico grego chamado Cronos. Cronos, na verdade, no grego é o próprio tempo. Não é só uma divindade, ele é o próprio tempo. E é daí que saem todas as palavras que estão relacionadas com o tempo e que tem ou como prefixo ou como sufixo
sufixo, o crono. Cronômetro, cronologia, na Conscienciologia tem a cronêmica, né? Você tem o sincronismo, né? Quer dizer, às vezes você assiste um programa na TV e a fala, né? A boca do cidadão não coincide com aquilo que você está ouvindo, então não está em sincronia, né? Estão desincronizados, né? Então, crônico, vem daí também. Crônico é aquilo que permanece durante um longo tempo, né? Se tornou algo que se tornou crônico, né? Então é daí que vem todos esses termos. Então esse aqui, essa palavra, né? Acabou sendo usada como uma palavra, ou prefixo ou sufixo, ela representa aqui o quê? Aquele tempo que é sequencial, né? E que, por ser sequencial, ele é mensurável, ele pode ser medido, né? E ele de fato é medido. Ele é medido, por exemplo, por um instrumento como aquele que está pendurado ali na parede, chamado relógio. Tá? Então, o que acontece com esse tempo sequencial aqui? Esse tempo sequencial ele é inelástico, né? Ou seja, eu não posso expandi-lo, e ele é irreversível, ou seja, a máquina do tempo era, né, o Túnel do Tempo, que é um filme dos tempos que eu era criança, são coisas mesmo dos filmes e da ficção, pelo menos por enquanto. A gente não consegue voltar no tempo, não consegue ir para tempos futuros, então ele é irreversível e ele é inelástico, ou seja, eu não consigo fazer de uma hora mais do que uma hora em termos absolutos. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos, isso é igual para todos nós. Aí alguém poderia dizer, olha, eu esperava que alguém dissesse, mas ninguém disse. Alguém pode dizer assim, mas tem aquela coisa de que às vezes, sim, um minuto parece uma eternidade, tanto sob o aspecto positivo quanto negativo, né? Uma situação ruim que você esteja passando, você fala, nossa, foi um minuto que parecia que não ia terminar mais. Ou foi um minuto que eu gostaria que não tivesse terminado, que parece que durou uma eternidade de tão bom, e etc, etc, né? Então nós estamos falando aí do filho do Cronos, que é o Kairos. O Kairos é o tempo vivido, e esse sim muda muito de pessoa para pessoa e de situação para situação. O tempo mensurável, sequencial, ele é absoluto, né? Mas esse tempo aqui, ele é subjetivo e ele está muito relacionado às nossas experiências e, na verdade, como nós vamos discutir bem ao finalzinho, ele está muito relacionado, muitas vezes, a como eu lido com esse tempo aqui, que é o tempo absoluto, tá? Que é inelástico. Na medida em que eu aproveito bem esse aqui. Então eu posso ter o quê? Eu vou dizer só para vocês, normalmente, como é definido esse tempo aqui. É a experiência do tempo oportuno. É o momento indeterminado em que algo especial acontece. Tá? Então vamos lá. Isso aqui não é meu, tá? Eu não estudo tempo, não trabalho com isso, não pesquiso isso, mas eu me baseei em fontes que eu considero bastante fidedignas. Há estudos aí que dizem que aproximadamente 40% do tempo das pessoas é desperdiçado. Tá? Eu coloquei aqui algumas situações em que ele pode ser desperdiçado. São algumas, gente. Cada um tem que voltar-se para si e ver aonde eventualmente pode desperdiçar tempo. Tá? Eu peguei aqui, agrupei alguns ligados à informática. Bom, uma das coisas muitas vezes nós não usamos os recursos da tecnologia que estão disponíveis hoje e que são recursos que, se bem usados, nos facilitam bastante a aproveitar esse tempo sequencial aqui. Tá? Então, não saber usar as tecnologias ou não usá-las a nosso favor é um fator de desperdício de tempo. Bom, para quem já usa, procurando informações perdidas no computador, isso já é uma falta de organização. Por quê? Porque o computador te permite armazenar as coisas em pastas, a exemplo do que você tem nos arquivos.
Então, pastas com subpastas, ou seja, pastas que podem ser colocadas dentro delas e dentro de cada pasta o arquivo, os arquivos. Se você se organiza nisso, não existe informação perdida no computador. Assim como não há ou não deveria haver informação perdida no arquivo de gaveta. Você deve abrir o arquivo de gaveta e ir lá, puxar a pasta e encontrar o que você quer. No computador deve ser a mesma coisa. Esquecendo, tudo está ligado mais ou menos à mesma coisa, esquecendo qual era a última versão do arquivo. A questão é, se você tem uma última versão do arquivo, todas as outras não interessam. Só fica com a última. Perdendo material por falta de backup. Tem que ter arquivo reserva, né, de proteção. E se der um pau na máquina? Eu já vi gente perder tese de mestrado, porque tudo que ela tinha estava dentro do notebook desse. Aí foi assaltada, levaram o carro com o notebook junto, e ela perdeu a tese em momentos já finais do mestrado. Onde perdemos tempo mais? Redigindo ou lendo documentos não relevantes, tá? Que não nos interessam, enfim, mas ficamos lendo. Para quê? Aqui tem uma coisa que a gente precisa falar com algum cuidado, tá? Atendendo pessoas em horários inadequados. O que acontece? Nós temos uma questão importante aqui dentro da programação existencial, que é o quê? É a assistencialidade. Então, se você eventualmente está fazendo alguma coisa, é o seu trabalho, você é procurado por alguém que precisa de você, o ideal, o recomendável é que você dê a atenção a essa pessoa, porque isso é assistencial. Eu me refiro aqui a quê? Há algo que é absolutamente fora de controle, que é recorrente, e que na verdade decorre do quê? De uma falta de organização, ou sua, ou da pessoa, ou do ambiente no qual vocês atuam, lá seja ambiente de trabalho, do que é. Ou seja, não há horário para nada, né? Cada um faz o que acha que quer, ou que pode, a qualquer momento, e isso a gente já incorre em alguma falta de organização. Dependendo da situação, se é uma situação corriqueira, olha, eu atendo você em 15 minutos, em meia hora, eu preciso terminar isso aqui. Uma coisa comum em diversos ambientes de trabalho, perdemos um tempo danado tentando discutir questões, decidir situações, sem termos autonomia para tomar essas decisões. Então, por que nós estamos... Energeticamente, isso também já não é muito positivo, né? Fica aquela discussão toda, não, mas por que precisa fazer? Porque alguém ali tem poder para implementar uma decisão dessas que estiver sendo tomada? Não, ninguém tem autonomia para isso ali. Bom, então acho que é melhor não discutir, esperar para discutir isso no momento apropriado, no âmbito apropriado, onde você participa e apresenta suas sugestões, e isso é discutido no grande grupo, né? Lendo e-mails longos, escrevendo e-mails longos, lendo spam, sabe o que é spam, né? Esses e-mails com propaganda, um monte de coisa. Deleta, não precisa abrir, até porque muitos deles vêm com vírus, né? Uma coisa que tem a ver com as metas e com as prioridades, indo sem saber aonde se quer chegar. Muita gente, muitos professores da Conscienciologia aproveitam uma música que tem por aí e falam, aquele tal de deixa a vida me levar, né, tal. Então é mais ou menos isso. A pessoa não tem plano nenhum, não tem meta nenhuma, eu vou indo, né? Isso faz com que a gente perca tempo, desperdice tempo. Esperando retardatários para uma reunião. Quem tem na vida reuniões, né, vida profissional e tal, sabe como é, né? Muitas reuniões não começam nunca na hora. Quando a gente sabe disso, qual é o ideal? Bom, eu vou dizer o que eu costumo fazer. Eu chego na hora. Muita gente embarca naquela, bom, nunca começa na hora mesmo, então eu também vou chegar ali, começa sempre meia hora mais tarde, eu vou chegar meia hora mais tarde. O que eu faço eu gosto da pontualidade, acho que pontualidade é uma coisa importante, então eu mantenho a pontualidade, mas como eu sempre tenho algo para fazer, eu levo, esse algo está comigo, e enquanto a reunião não começa, eu fico fazendo. A hora que estiver todo mundo lá e a reunião começar, eu deixo ali aquilo de lado e participo integralmente da reunião.
Em alguns lugares, isso é comum também, os papéis não estão muito bem definidos. E em lugares assim, o que acontece? Uns realizam aquilo que era para os outros realizarem. Então isso é uma coisa importante também, definição de papéis e cada um cumprir o seu. Não tem nada a ver com você não ajudar ao outro se ele necessitar de algum auxílio, alguma coisa para uma tarefa. Significa, de novo, recorrentemente, alguém não está fazendo e você está sempre ali cobrindo. Tem alguma coisa errada na estrutura organizacional ali. Isso precisa ser visto. Assumindo compromissos por não saber dizer não. Não em excesso é prejudicial, mas existem nãos que são extremamente terapêuticos, né? São fundamentais. Então não dá para dizer sim para tudo, senão aquela tua priorização vai embora. Tá? Isso aqui também tem que ser visto com algum cuidado, mas ampliando o descanso ou o cafezinho, isso para situações em que se aplique. Em algumas situações, não vou tomar um cafezinho, 10 minutos um cafezinho, tudo bem. Mas às vezes esses 10 minutos se estendem por 40, 50 minutos, a prosa é boa, e é mesmo, e o que acontece? Pode acabar trazendo repercussões negativas lá em um outro âmbito. Isso vai gerar um outro problema para você lá adiante. Então, avalie isso. Falando mais que o necessário, perdemos tempo com isso também. E descuidando da objetividade e da organização. Na verdade, a gente voltou para a organização de novo. Tudo bem? São alguns itens, né? Bom, agora o outro lado. Como ganhar tempo? Em primeiro lugar, tentando não perder tempo dessas maneiras que eu mencionei há pouco e de algumas outras que vocês conhecem. Uma coisa que ajuda muito, parece que não, mas é muito boa e eu pratico isso. Estabelecer roteiro de percursos diários. Né? Bom, hoje eu estou saindo, eu estou indo para o banco. Puxa, mas eu tenho aqui anotado que eu preciso fazer isso, aquilo outro. Poxa, eu posso sair e já vou resolvendo tudo isso no caminho. Eu vou gastar tanto tempo, quando eu voltar está tudo resolvido. Ganhei uma saída. É melhor do que ficar picando as saídas. Eu faço muito isso, porque eu tenho uma relação complicada. Acho que a maioria hoje em dia tem. Uma relação complicada com o tempo. Com esse tempo aqui. Né? Uma outra coisa, muito útil, inventada há muito tempo, e hoje já tem até versão eletrônica, é a agenda. Cada um usa a que melhor lhe convier. Eu ainda estou na de papel. Tá? Mas para aqueles que quiserem usar a eletrônica, mas a agenda é uma ferramenta, para mim, indispensável. Ela ajuda muito você a organizar e a ter uma visão justamente daquela distribuição das tarefas ao longo do tempo. O mais óbvio que a agenda, o relógio, né? Sem ser escravo dele, mas o relógio é um instrumento extremamente útil que te ajuda a aproveitar tempo. Existe uma coisa que é da área da administração, que é uma estratégia chamada estratégia da abertura e fechamento, em que você alterna períodos em que você se concentra no trabalho e não se dispõe a nada que seja fora daquilo, e períodos em que você se abre para essas outras questões. Ficou claro? Então chama abertura e fechamento por isso. Há períodos em que você está disponível para qualquer coisa que apareça ou para outras tarefas, e há período em que você está concentrado numa determinada tarefa que você estabeleceu fazer. Por exemplo, você está pesquisando algo na Conscienciologia, por exemplo. Uma coisa que é comum, poxa vida, eu não consigo tempo, eu queria estudar esse aspecto dentro da Conscienciologia aqui, mas não há meio de eu conseguir, toda vez que eu sento tem uma coisa. Então, às vezes o ideal é o quê? Você se isola nesse período, seja ele de 1 hora, 1h30, isso é situação de cada um tem que estudar. Existe o Papa da administração, o Peter Drucker, né? Ele recomenda blocos de 1h30 de trabalho focado, né? Mas isso depende muito da realidade de cada um, tá?
cada um sabe o seu. Então, o que acontece? Aquele período eu estou focado aqui. O que acontece? Por que isso? Muita gente fala, mas é muita rigidez. Sabe o que acontece? Quando você interrompe um raciocínio, se te interromperem por 5 minutos, quando você voltar, você não perdeu 5 minutos. Porque você demora um tempo grande para retomar a sua linha de raciocínio. O tempo é muito maior. Então eu volto a dizer, não é que você se feche, olha, eu não quero saber, se pegar fogo aí do lado, não é isso. Algo importante, você precisa ir lá atender, para o que está fazendo. Mas rotineiramente, se são coisas corriqueiras, aguarda o seu tempo e depois você vai lá ver. E tem um outro esquema, que isso é mais para âmbito de trabalho, né? Não é para a gente fazer em casa. No caso em que a pessoa trabalha em lugares, em salas, em que as portas ficam abertas e que, como diz um autor que eu li, essas portas abertas parecem convites às pessoas que estão no seu horário mais tranquilo e fazer visitas, né, para o colega que está trabalhando. Então, para esses lugares ele recomenda o quê? Que a pessoa feche a porta e combine com todo mundo, olha, quando a minha porta estiver fechada, é porque eu estou trabalhando lá, tá? Quando eu abrir, pode entrar, a gente bate um papo. Só uma dica, tá? Bom, o que eu coloquei aqui então, a gente já está quase fechando, é o quê? À medida em que nós vamos nos resolvendo aqui nesse mundo, né, do tempo sequencial, absoluto e mensurável, nós começamos a nos aproximar do mundo do tempo que parece que rendeu, bem aproveitado, aquela coisa que significa, que me dá satisfação. Tá certo? Tudo bem? Vocês estão muito quietos, hein? Bom, então estou concluindo. Falta aí talvez mais um slide, alguma coisa, mas vamos lá. Uma coisa importante para ter em mente, ligado aqui à nossa programação existencial, vamos lá. A nossa produtividade, ela está muito vinculada à nossa motivação. Tá? Eu sei que tem aqui pelo menos uma pessoa formada na área de psicologia e que vai concordar comigo que motivação é uma coisa interna, né? Muita gente imagina a motivação uma coisa diferente. Não, mas aquilo não me motivou. Não. A motivação é interna por quê? Porque a motivação está relacionada com necessidades que você estabelece. Então, se a sua produtividade ela é maior, quanto maior for a sua motivação ela está diretamente ligada com o quê? Com os seus objetivos de vida. Tudo bem? E os seus objetivos de vida, é desejável e bastante desejável que os seus objetivos de vida estejam vinculados à sua programação existencial. Percebem? Então, se nós fizermos o caminho inverso, o que acontece? A minha programação existencial guia os meus objetivos de vida. Bom, os meus objetivos de vida, então, são a minha motivação, tá? E eu, como estou motivado, produzo bastante em termos de cumprimento da minha programação existencial. Ficou claro? Bom, então, eu montei essa palestra, ela é um apanhado de informações aí que eu tenho de várias fontes, né? Algumas dessas fontes eu usei até num mini curso que eu dei recentemente lá na faculdade, que abordava também a questão do aproveitamento do tempo, falava da carreira científica, né? Como você planejar a carreira científica para quem quer seguir carreira científica. Então eu juntei um pouco do que eu tinha ali já de informação, mas também fui evidentemente buscar informações dentro da própria Conscienciologia, claro, já que essa é uma palestra dada nesse âmbito, né? Então, para quem quiser explorar mais a temática programação existencial, ProExis, existe um livro do professor Valdo Vieira que se chama Manual da ProExis. E existem duas palestras em vídeo muito interessantes que eu assisti, gostei demais e tirei delas algumas informações. Uma delas é da Cecília Oderich,
chama-se Administração do Tempo e Proexis. Foi uma palestra exibida em 29 de janeiro de 2011. Vocês encontram essa palestra no site www.apexinternacional.org. Querem que eu escreva aqui? www.apexinternacional.org. A Apex, para quem não conhece, é uma instituição concessioncêntrica como a CIPEC, cujo foco de estudo é Apex, é a programação existencial. Tá? Então, eles pesquisam isso. A Cecília Oderich, O-D-E-R de rato I-C-H. E tem uma outra do Caio Polizel, que se chama Autogestão Existencial, Auto-organização. Também no mesmo site, foi exibida em 2/4, é mais recente ainda, 2/4 deste ano. Tá? Eles aprofundam mais as questões, ele a questão da auto-organização e ela a questão do tempo. E o interessante é que a Cecília Oderich, ela é da área corporativa, ela é administradora de empresas e tudo mais, e ela tem uma experiência bastante grande com esses aspectos e tudo mais. É muito interessante a palestra dela. São palestras também de cerca de 50 minutos, 1 hora, e que você acessa ali online, estão gravadas, você senta e assiste na tela do computador. São muito boas. São bastante enriquecedoras. Tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Espero tê-los ajudado em algo aí. Tá bom? Muito obrigado.